Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana Vasconcelos, muito bom dia. Bom dia, J.R., bom dia a todos. Hoje o ouvinte participar pelo 2461-0093 estará concorrendo ao CD Batalha contra o Mal, da Michele Nascimento. E também a Gamise Garrafinha da 93. No Facebook da 93 FM. E pelo Facebook o CD Raridade de Anderson Freire. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado pela sua presença e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Hoje, minha gente, sempre bom, mas muito bom estar com você. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Olha a Marcela aí, minha gente. E aos nossos amados debatedores. Ao som desta linda canção aí, nosso jingle novo, Eu Amo a 93. Sei que você já tá curtindo, eu sei que você já tá cantando, mas agora tem uma surpresa maior pra você. Nós fizemos aqui, a 93 FM fez com muito carinho um cartão animado, só não canta assim igual o JR, entendeu? Nem tenta, tá? Mas ele tenta, ele gosta, que agora ele é compositor. Aí daqui a pouquinho ele tá. Bora, Marcela, fala logo do negócio aí, menina. Fica querendo me zoar aí. Depois o pessoal reclama que você fica aí me zoando, que eu pego no seu pé, mas eu fico zoando você. Um beijo pra você, porque morre de rir quando você pega no meu pé. Pois é, mas agora vocês estão vendo que tá me zoando. Eu tô aqui cantando, tô fazendo aqui o back, ó. Igual, nossa, back assim, fantástico. Mas então, vamos ao que, porque assim você canta tão bem que me atrapalha, entendeu? Me tira do centro. E aí, o que acontece? Tá vendo, ouvinte? Esse cartão. É assim que a gente percebe como é que são as pessoas. Ainda bem que chegou. E agora, entendeu? Pra Chegou, ficar ao meu lado, entendeu? Porque ele vai ser justo comigo, porque sabe como eu sofro aqui. Como eu sofro aqui. Esse aí consegue. Ficar séria. Esse cartão animado, o que você vai fazer? Você vai compartilhar lá, você vai acessar o nosso site no Facebook. Daqui a pouquinho a gente tá postando lá um exemplo com a foto do Dedé e da Lili. Ali onde vai estar a foto do Dedé e da Lili. Meu Deus, que exemplo, hein? Você vai poder colocar a sua carinha. Ou a carinha de alguém. Por exemplo, no meu Face eu fiz sozinha, porque é um corpinho de uma menina e de um menino. Então tô eu lá sozinha no corpinho, dançando lá. Boneco de posto. 93. É tipo, quase. Você fez aí, essa cena que você fez aí, é isso aí. Posto, tá? Fica zoando. Muito bem, então está onde? Tá no nosso Face? No nosso Face da 93 Face, FM? 93 FM. Não achei que ainda não, hein? E tá aqui? Fecha aí, vai lá na página principal que você vai ver. Aqui na página principal, tô aqui na página principal. Não foi ainda não? Não entrou aí, deve estar entrando, né? A Alessandra não tá ouvindo. Mas aí embaixo tem também um post da Ariane com o marido dela. Entendeu? Mas a gente vai postar daqui a pouco. Muito bem. Marcela Bastos com a gente aqui no nosso Debate 93. Quero lembrar você de Madureira. Alô, Madureira! Hoje tem. O Pediu tocou diretamente de Madureira, da estação de trem de Madureira. E sabe quem vai estar lá? Vivi. A rainha das estações. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte dizendo qual a maneira certa de orar, hein, gente? Eu frequento algumas reuniões de oração e o que eu mais vejo é uma espécie de prece delatora.
Através dessas orações consigo saber da vida das pessoas. Eu consigo saber. Deus ouve esse tipo de oração? Pergunta nosso ouvinte. Como detectar que uma pessoa está usando a desculpa de orar por alguém, quando na verdade o que ela está fazendo é fofocar? Qual é o tipo de oração que é capaz de mover a mão de Deus? Com a gente no programa de hoje, a nossa menina da mesa é a pastora Cirlei Figueiredo, da Comunidade Cristã Novo Dia. Frequento algumas reuniões de oração e o que eu mais vejo é uma espécie de prece delatora. Foi o seu destaque. Bom dia, muito bem-vinda, pastora Cirlei. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Uma manhã linda na presença de Deus, teremos, já estamos tendo. JR, quando eu li isso aqui, prece delatora. Já tinha ouvido essa expressão? Não. Também não. Eu fiquei imaginando da onde poderia ter saído, né? Então, assim, é lamentável que esse tipo de reunião, tá? Se coloque como reunião de oração. Tá? Queridos, eu quero colocar aqui primeiramente que reunião de oração é aquele grupo de irmãs, de irmãos que estão orando, buscando a Deus. Nada tem a ver em falar da vida das pessoas. Nem na oração. Nem na oração. Posso dar um exemplo? Pode dar um exemplo? Nem na oração. O exemplo é o seguinte, a pessoa chega e diz: Senhor, abençoe a nossa irmã fulana, porque tu sabes, ó Pai, ela vive hoje um problema no casamento, fruto de uma traição do marido dela. Isso aí. Embora a gente saiba, Senhor, que ela não seja uma pessoa fácil, ele talvez tenha procurado fora porque ela é uma mulher complicada, haja vista a vida dos filhos dela. Os filhos dela, eu tô tudo improvisando aqui, imaginando, tá certo? Sim, daqui a pouco ela sai do filho, vai pra cunhada, pra vizinha, vai pra casa, a casa dela. Lembra, Senhor, aquela vez que fomos na reunião na casa dela, toda desarrumada? Tua filha não Cheguei a ver a casa, pia toda suja. É ou não é? Então, isso, Jota, isso não é reunião de oração. Querido, se você já foi uma vez e você continua indo, me desculpa, você gosta desse tipo de reunião que não é de oração. E tem que tomar cuidado. Não é de oração. Que hoje o assunto é outro. Que amanhã pode ser você. Pastor Edson, reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia demais debatedores, bom dia, queridos ouvintes, bom dia especial pro meu presbítero Rui, que está de molho lá no hospital, ouvindo a gente atentamente. JR, o que a gente tem percebido no tempo que a gente vive é que cada vez mais a gente usa Deus. Um Deus é alguém utilitarista, onde a gente tem essa relação utilitarista. Então, por isso que as nossas reuniões de oração, elas, ao invés de mostrar a nossa intimidade com Deus, o nosso propósito de sermos íntimos do Senhor, elas visam buscar atender às nossas necessidades e buscar satisfazer as nossas carências. Hoje há uma necessidade muito grande, JR, de todos nós estarmos falando, estarmos conversando, falando com as pessoas. Ontem nós tivemos uma reunião muito boa entre os pastores e algumas coisas hoje nós não vamos falar de futebol, em respeito aos vascaínos e os tricolores, nós não vamos falar dos pastores, né? E a nossa proposta era a gente conversar em si. Todos nós temos necessidade de falar, de conversar com as pessoas. E as pessoas às vezes acham que a reunião de oração é esse único momento. Na realidade, precisa ter um momento de comunhão, descontração à igreja, para que as pessoas possam se esvaziar dessa necessidade de conversar e usar a reunião de oração para aumentar a sua intimidade com Deus. Muito bem, com a gente também no programa de hoje o pastor Ari Iaque, da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Jacarepaguá. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Estamos aqui na fase da prece delatora. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores, ouvintes. Deus abençoe a todos. Eu aprendi desde muito pequeno que oração é conversar com Deus. Mas não necessariamente conversar da vida dos outros, conversar da minha vida, abrir o meu coração para Deus, até porque a Bíblia diz que Ele sonda o meu coração. E uma das questões aqui na cartinha era: será que Deus ouve uma oração como essa? Uma oração delatora? Absolutamente não, porque Ele conhece o nosso coração, as nossas intenções, e antes das palavras chegarem à nossa boca, Ele já as conhece. Então, uma pessoa que vai para um culto, uma reunião de oração, e lá nessa reunião fazem
esse tipo de oração, a oração delatora, que eu já conhecia a expressão, mas não aplicada à questão da oração. Então, é muito complicado as pessoas que se permitem ou permitem que esse tipo de reunião aconteça na igreja, né? Eu acho que, inclusive, as lideranças deveriam estar mais presentes para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. A nossa ouvinte nos conta que são algumas, né? Não é uma vez, não aconteceu uma única vez, algumas reuniões de oração. O que mais vejo é uma espécie de prece delatora. O que significa isso na prática quando alguém está intencionalmente se referindo à vida do outro e não à sua própria vida? Quando não há uma oração, uma intercessão positiva, pelo amor de Deus, olha o que eu tenho que falar, hein? Intercessão positiva, entendeu? Como se tivesse a negativa, né? Mas vocês estão entendendo aqui no contexto que nós estamos, né? Essa necessidade, o que revela isso? É falta de temor de Deus, é falta de amor ao próximo, é falta de intimidade com o Senhor, é não saber o que é orar. O que significa isso? JR, há uma carência nossa de querer ser melhor do que os outros. E nada me faz melhor do que o outro do que evidenciar os defeitos dos outros. Então, essa questão, quando a gente faz na oração, a gente quer mostrar que a gente é mais espiritual, que a nossa vida está mais certa. Então, são várias questões que estão ligadas a isso. Então, isso, é claro, expressa uma dificuldade da pessoa com alguns problemas que ela esteja passando, né? E não a outra pessoa, e que ela quer, de alguma forma, se superar em relação a outra pessoa. Mostrar, olha, eu sou mais espiritual. Quando a gente olha lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a orar, o que a gente percebe, JR, é justamente Jesus utilizando a maneira como os fariseus oravam, certamente eram dessa maneira, uma maneira delatora. Olha, eu não sou como aquelas mulheres, eu não sou como os publicanos, eu não sou como os pecadores, eu sou dessa forma. É claro que as pessoas usam expressões diferentes, mas o propósito é o mesmo, para mostrar que ela é melhor. Olha, eu sou mais espiritual, eu estou pedindo por ela, porque ela está vivendo um problema no casamento, ela está vivendo a vida toda desencontrada. E eu não sou desse jeito, eu sou diferente. E por isso que Jesus coloca como alguém importante os publicanos e os pecadores, porque são pessoas que se humilham diante dele e que entendem da necessidade que eles têm de se relacionar com Deus. Então essa precisa ser a tônica da nossa oração, uma oração que visa unicamente se relacionar com Deus Pai, como disse o pastor, de conversar com Deus, de se colocar diante do Senhor. JR, uma oração que coloca o outro numa posição que eu estou julgando a vida do outro, que eu estou denegrindo a imagem do outro, eu não estou sendo aquele que ama ao meu irmão, vendo o erro do meu irmão, não ajudo o meu irmão, eu estou expondo a vida do meu irmão. E nós, como intercessores, devemos o quê? Cobrir a vida do irmão e não expor a vida do irmão. Então, eu retorno a falar, algumas reuniões de oração, então, ou seja, os grupos de orações, né, que ela geralmente vê isso, e isso, querido, é expor o outro, e Deus não está nisso, em expor a vida do irmão. Não, nós somos chamados para ajudar, para cobrir, para proteger, para ajudar, não para expor ninguém. O problema é que nós estamos sendo ensinados, infelizmente, as lideranças hoje, até porque não usam a Bíblia Sagrada, estão usando a oração apenas como um instrumento de pedir, de se alcançar alguma coisa. E o nosso pastor, muito feliz aqui antes de mim, ele deixou bem claro, e eu quero confirmar isso em nome de Jesus, que a oração, ela tem como objetivo principal estreitar o relacionamento do crente, da pessoa que está buscando a Deus com o próprio Deus. Então, esse é o objetivo principal. As outras coisas, ela vem a reboque, ela vem no pacote. É assim como nós nos sentamos para conversar e começamos a estreitar conhecimento, saber mais um pouco da intimidade do outro, porque essa conversa acaba se tornando um pouco mais íntima, assim acontece com aquele que busca o Senhor. O alvo principal da oração é relacionamento estreito, comunhão com Deus. E uma vez que isso acontece, você
então Deus, que conhece as nossas vidas profundamente, venha ao nosso socorro e abençoe a nossa vida. Não que a gente não vá especificar na nossa oração a nossa dor, a nossa dificuldade, lógico que sim, mas o que está acontecendo aqui no caso desse irmão é que as pessoas estão se reunindo não para estreitar a comunhão com Deus, mas para expor a vida de alguém que, sei lá, inocentemente cai nessa armadilha de pedir oração a esse grupo de pessoas. Você imaginou? Será que isso começa como? A pessoa começa com simplicidade? Será que tem ingenuidade em alguém? Tá certo? A dúvida é essa, você escuta isso, aí você parte do princípio seguinte: se a pessoa é uma pessoa maldosa, ou pode ser que tenha gente de fato ingênua, que acaba falando assim, acreditando, até ela, a pessoa que está orando, está acreditando que os outros pensam assim como ela, estão falando de uma coisa pessoal, privada, particular, mas não com sentido de exposição, mas de intercessão. Será que haveria no meio desse povo todo aí alguém ingênuo, inocente? Nisso, não, você não acredita não? Não. Sinceramente. É mesmo? Que a gente está vivendo hoje não existe isso. Forcei então aqui o texto. Não tem não, é? Eu até queria que tivesse até uma linha nesse sentido, mas não existe. É mesmo? Não existe. Não existe. Deus. E às vezes no caminho da oração que as irmãs, os irmãos vão se encontrando, as conversas vão acontecendo e aí chega o momento mesmo? de se colocar né? Será que o pessoal fala assim, qual é a boa de hoje? É por aí. Hein? Então, ó, tô com a quente. E às vezes tô trocando essa quente aqui por outra quente. Mas a minha é quentinha, então tem que ser 3. Às vezes, JR, não é só a questão do indivíduo falar da vida do outro, é a minha maneira dele falar dele mesmo, né? Exatamente. Senhor, tu sabes que eu tenho sido assim. Inclusive o próprio Jesus relata um fato desse na Bíblia Sagrada. Verdade. O indivíduo vai para a igreja, chega lá e fica falando para Deus o que ele tinha feito, o dízimo que ele tinha dado, e é uma certa maneira de tornar popular ou todos ouvirem aquilo que eu estou fazendo para Deus. Será que Deus é trouxa? Mateus, Mateus 6. Mateus 6. Eu sou, já vi aqui que eu sou. Mateus 6:5 diz assim: quando orares, não sejais como hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas. É justamente isso, a questão de evidência. E às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Então, existe muitas pessoas hoje na igreja, JR, que o propósito da oração deles, além da questão do elogio, não só elogio às palavras bonitas que eles falam, mas elogio à vida santa que eles pensam que levam. Eu falo pensam que levam porque certamente não levam, mas eles pensam que levam. Então, há uma necessidade, há uma carência. Por isso, quando nós nos estreitamos com o Senhor, essa carência ela vai saindo, porque a gente percebe que Deus vai preenchendo essas carências que todos nós temos. Todos nós somos carentes em algumas áreas e a gente busca preencher com algumas ações equivocadas na nossa vida. E a oração, às vezes, embora seja uma coisa boa, mas ela, para algumas pessoas, ela surge como uma ação onde ela vai, de alguma forma, evidenciar o sucesso, evidenciar a vida que ela pensa que leva e pensa que isso, diante dos outros, a faz melhores do que os outros. Eu tô preocupado aqui porque um de nossos ouvintes disse aqui por e-mail: ouço no meio evangélico o crente dizendo que a oração do pastor A é poderosa, enquanto a oração do pastor B não é poderosa. E pergunta um dos nossos ouvintes: o que é oração poderosa ou o que é oração forte? Oração forte. Faz uma oração isso, forte aí que, ó, se me tá pegando, hein? Poderoso é aquele que ouve as nossas orações e faz acontecer aquilo que está na sua mente, no coração de Deus para nossa vida. Não existe oração forte do A, do B, que é consagrado. Existe o Deus Todo-Poderoso que nos escuta e, segundo a sua vontade, Ele faz. Oração forte, na minha opinião, é aquela que é feita no nome de Jesus. Toda oração feita no nome de Jesus tem o poder de chegar até o Deus do céu, que vai responder essas orações. Então, o canal que esta oração está sendo conduzida até Deus, seja o pastor fulano, o pastor ciclano, o instrumento, vamos dizer assim, é lógico que a gente sempre quer
que ore por nós, não é? Que pessoas que intercedam por nós, pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que sejam ungidas. Isso é um desejo do nosso coração, mas daí a gente selar um irmão, um diácono, uma pessoa e dizer que a oração daquele irmão, daquela irmã, né? A irmãzinha poderosa lá do círculo de oração, que a oração dela Deus ouve e a oração do outro Deus não ouve, aí complica. Mas não tem um negócio assim, companheiros, a dúvida aqui agora é outra, que não tem uma imagem, entendeu? Se você faz uma oração, por exemplo, Senhor, muito obrigado pela vida desse irmão e eu peço ao Senhor que o Senhor o cure agora em nome de Jesus. Essa é uma oração. Eu posso falar a mesma coisa, só que com um tom mais elevado, ou de um jeito mais emocionado, usando umas frases de efeito. Não impressiona mais a pessoa? Tá entendendo? Então não tem uma coisa do que o outro percebe, o que o outro espera, entendeu? Se você simplesmente falar mansamente, como Cristo falava tantas e tantas vezes, de maneira mansa e tranquila, ou mesmo enfática, ou mesmo pegando o exemplo de Elias, que Deus não estava no trovão, não estava no Sicildo, sabe? Esse tipo de perspectiva que é nossa, gente. Vamos lá. Vamos botar a gente no lugar do que está recebendo a oração. Olha, a parte pessoa, cênica do negócio. Como é que funciona isso? O que é isso aí? É o teatro que hoje é colocado. E muitos vão nessa onda. E nós estamos aqui indo contrário a isso. Tem gente que ora desse jeito para qualquer assunto, então só para poder diferenciar, né? Agora tem gente que faz um tipo, é isso que você tá falando? Exatamente, ela põe a voz e ela acha que aí ela está sendo mais espiritual do que a outra. E a gente olha a vida dessa pessoa, a pessoa está totalmente contrária aos princípios que a Bíblia estabelece, né? E às vezes a relação dela cristã é uma relação muito confusa, a relação dela com Deus. Mas às vezes, JR, de uma forma proposital, para tentar de alguma forma esconder essa questão da relação dela, ela busca supervalorizar determinadas questões para parecer mais espiritual do que as outras, porque na realidade a vida dela está totalmente fora daquilo que é o padrão estabelecido pela Bíblia. E às vezes a oração, ao invés de evidenciar espiritualidade, às vezes evidencia carnalidade, por 2 pontos. Primeiro, evidencia carnalidade quando ela quer esconder alguma coisa que na realidade está oculta, evidencia carnalidade quando ela quer ser alguma coisa que na realidade ela não é, porque é a questão que nós colocamos de ser uma pessoa espiritual, de ser uma pessoa diferente. Então isso também evidencia a carnalidade. Assim, às vezes a própria pessoa ela entende de uma maneira que sendo desse jeito Deus vai ouvir, né? O irmão que está ali, olha, Deus está ouvindo desse jeito, e não é assim. O poder está naquele que ouve, não naquele que está falando. As orações são ouvidas, né? Não pelos nossos méritos, não pela nossa eloquência. As orações são ouvidas pelos méritos de Jesus. E levando em conta o que a própria Bíblia diz e ensina sobre isso, então a pessoa que está orando, o que se requer dessa pessoa que está orando? Que ele tenha fé na pessoa do Senhor Jesus e fale com Jesus. Esse me parece o básico para que Deus ouça a oração. Qual a diferença? Vou exemplificar para vocês explicarem. Qual a diferença? Por exemplo, você vai a um mecânico que você tem notícias de que o trabalho dele é bem feito e os carros que passam pela mão dele ficam bons. Você vai a um médico que você tem informações, indicações de que ele é um bom profissional e que os pacientes que passam por ele ficam bons, certo? Aí você pede oração a alguém com qual desejo, com qual expectativa? É verdade que Deus usa especificamente pessoas nessa área. São intercessores que Deus, de uma forma misericordiosa, coloca sobre eles uma graça especial, e o fato é que quando eles oram, e oram repetidas vezes, Jesus cura, liberta, e essa pessoa acaba se tornando até famoso, entre aspas, vamos dizer assim, por causa da ação de Deus, através da oração dele. Eu, ao longo da minha vida, eu conheci pessoas assim. Agora,
O mérito não era dele. O mérito não era de dele. Jesus. Essa pessoa Essa é a tinha diferença. Quando Jesus plena- orava, ele falava, permita-me. olha, não precisa falar pra ninguém. Hoje é o contrário. a plena Bota no consciência. O Facebook. problema é que as pessoas às vezes sim. tomam essa condição e acabam ficando famoso. Famoso, acaba criando um status quo de Deus me ouve, né? Mateus 6,6 fala, olha, quando você orar, você entra no teu quarto, né, e fala lá pro teu pai em secreto, e ele te ouve, ele sabe todas as coisas que você vai falar e ele vai atender segundo o seu propósito. Eu digo que a oração, ela atendida pelo Senhor, da relação que a gente tem com Deus. E quando a gente estabelece que Deus ouve o pastor A e não ouve o pastor B, a gente está, de alguma forma, dizendo, né, que Deus tem prediletos. E, na realidade, não tem. Deus ouve todos aqueles que são seus filhos, né, todos aqueles que são seus servos. E a gente precisa ter intimidade com o Senhor. E essa é a questão importante. Deus conhece o que está no nosso coração. Deus conhece o que está na nossa vida. Deus conhece cada um de nós. E a gente precisa entender que mais importante do que a gente abrir a boca e trazer palavras bonitas e orar é a nossa relação com o Senhor. Deixa eu só ler Pois não. o versículo aqui de Mateus 6, diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. E eu acho isso aqui lindo, vou falar assim, porque eu oro assim, porque o seu pai... E eu falo assim, porque o meu pai sabe do que eu, Sirlei, preciso, antes mesmo de pedir. Resultado de intimidade. Coisa linda. Intimidade. É como se você fosse muito amigo de uma pessoa e você vai fazer um pedido a essa pessoa. Olha, quem é que tá pedindo? Fulano é meu amigo, eu vou atender. Então, Jesus tinha um relacionamento tão constante, tão precioso com Deus, assim como alguns queridos que nós temos aqui na terra, quem sabe os pastores que estão aqui ao meu lado, que quando essa pessoa fala com Deus, Deus diz, quem é que tá fazendo essa oração? É fulano, é meu amigo, a gente fala todo dia, a gente tem um relacionamento muito próximo. E aí Deus atende essa oração por causa dessa relação que existe. Não é uma oração esporádica, é um contato contínuo, diário. Com a gente já no programa de hoje, o pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Muito bom dia, seja bem-vindo, querido. Bom dia, JR, é um prazer estar aqui outra vez com você, os debatedores. Bom dia, ouvintes. Alegria, meu irmão, tê-lo aqui entre nós. O nosso ouvinte faz uma pergunta muito importante aqui. Como detectar que uma pessoa está usando a desculpa de orar por alguém, quando na verdade o que ela está fazendo é fofocar? Na sequência, pergunta: qual é o tipo de oração que é capaz de mover a mão de Deus? E eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Pesquisa 93. Então, a pergunta é a seguinte: você conhece gente que faz assim uma fofoquinha através da oração? 79%. Você amenizou aí esse negócio. Você amenizou fofoquinha. Pode ser uma fofocona? Não, Uma deu uma fofoca. amenizada aí. Fofoquinha. Ah, sim, mas é porque na oração é uma coisa, né? Exatamente. Ah, sim, entendi. É uma fofoca com um nível elevado. Sim. 79% dos nossos ouvintes disseram que conhecem, sim, essa turma que fofoca na oração. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e perguntas chegam aqui, por exemplo, costumo orar deitada, estou errada? Pergunta nosso ouvinte. Eu quero ver a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. E ontem nós recebemos aqui a queridíssima Ariane, dona de uma voz maravilhosa, e eu mais uma vez eu fiz aqui uma letra e a Ariane fez a música durante o programa e ao final ela gravou. Cantou aqui e gravou. E eu quero apresentar para os ouvintes a nova música, a minha nova letra. Eu vou te contar, da voz da Ariane na produção de Jair Cardoso. E dessa vez, além da música, nós já temos um clipe. O negócio tá evoluindo, rapaz, que é um negócio, tá brincadeira não. Então você vai ouvir agora em primeiríssima mão, pra você que tá acompanhando a gente, a Ariane cantando. Um grande abraço pra ela, muito obrigado por essa gentileza. Como é gentil a nossa querida Ariane. Então, a nova canção pra você. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei
o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 
Ei, Ariane, muito obrigado, minha querida, parabéns, que doce voz, hein? Que voz abençoada! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Clark Gable, vou começar ouvindo o senhor a essas duas últimas perguntas que o nosso ouvinte faz. Como detectar que uma pessoa está usando a desculpa de orar por alguém, quando na verdade o que ela está fazendo é fofocar? E qual é o tipo de oração que é capaz de mover a mão de Deus? São as duas perguntas finais. Equivocadamente, quem faz oração para entregar a vida do outro está perdendo um grande privilégio de estar em comunhão com o Senhor. Eu creio que essas pessoas que fazem da oração uma espécie de atingir outras pessoas e tornando pública a vida daquela pessoa por quem ela ora, está tendo uma visão errada de oração. Orar é comunhão, é orar. Você pode até interceder, você pode pedir por alguém. Agora, fazer da oração um instrumento tão maravilhoso de comunhão para entregar a vida do outro a terceiros é uma perda de tempo e certamente Deus não ouve essa oração. Você pode falar, você pode se queixar até, mas não murmurar, nem reclamar e nem delatar o outro. Agora, com respeito à forma de oração. A Bíblia não apresenta uma forma única para orar, no aspecto físico, deitado aqui, pé. que é uma das dúvidas aqui da Ansuíte Cláudia. O rei Ezequias, por exemplo, orou deitado, não saiu da cama, virou para a parede, contra a parede e orou. Só sabe que tem gente que começa à noite e só acaba de manhã, né? Exato, Senhor, de manhã diga amém. Meditou no Agora a gente sabe não faz diferença, então, do ponto de vista espiritual. Não faz. Deus ouve. A questão maior não é a forma física, mas sim o conteúdo da oração e os motivos ou as motivações para aquela oração. A Bíblia, Jesus mesmo, a pastora já leu aqui a condenação que Jesus apresentou contra a motivação errada. Para orar, para aparentar uma espiritualidade que não existe. E orar com um conteúdo equivocado, como vãs repetições. Então, a Bíblia fala de orações simples, pequenas, com poucas palavras, mas que tiveram grandes resultados. Concordam, companheiros? Quero ouvi-los aí. Concordo sim. Agora, é interessante que o nosso Salvador Jesus Cristo, quando estava lá no Getsemane para orar, ele colocou-se de joelho. Ele não era alguém como eu, absolutamente. Santo, divino, especial, maravilhoso. E ele colocou-se de joelho para falar com o Pai. E o que eu aprendo ali não é que Deus só vai ouvir a oração de quem está de joelho, não é isso. Mas essa postura diante de Deus de humilhar-se, de chegar diante do Rei da Glória, do Dono do Universo, do Senhor dos Senhores, com o coração humilde, rasgando o seu coração e mostrando para Deus a sua necessidade. É lógico que eu entendo que essa postura é uma postura de humilhação e a gente deve se aproximar de Deus, e aí vem o ensino justamente o contrário do que essas reuniões aí de oração onde está se delatando o outro, é que a pessoa está muito mais interessada em mostrar o seu coração, a sua carência, a sua necessidade, do que mostrar a carência dos outros, na verdade, do que falar da vida dos outros. Então, a oração, eu falando para Deus a respeito de mim, e me ensinaram quando eu era criança que todas as vezes que eu for falar com Deus, e eu aprendi isso, e isso é bíblico, amém, é que quando eu me aproximar de Deus, eu tenho que abrir o meu coração e pedir perdão a Ele pelos meus pecados. Eu tenho que esquecer o que os outros estão pensando, ou fazendo, ou falando, e falar de mim para Deus. Fala, eu preciso. O negócio é aqui comigo. E depois que eu orar por mim, aí então eu vou orar pelos outros. Porque até então, até para Deus ouvir a minha oração,
eu preciso ter relação com ele, mas eu estou com a relação quebrada por causa dos meus pecados. Então eu entendo que o princípio da oração é você primeiro falar do seu coração, falar da sua condição para Deus. E essa postura, eu acho ela interessante, essa postura de humilhar-se diante de Deus. Eu estou falando isso, pastor, porque tem uma galera que chega aí, porque é preguiça, você sabe disso. Entendeu? Eu tenho gente na minha casa que é assim. Entendeu? Tô muito cansado hoje, eu vou orar deitado mesmo. E aí já deita, já dorme, perguntar a vocês, já acorda orando. Aqui, com base aqui no texto de Mateus e no texto de Marcos, Jesus prostrou-se com o rosto em terra. Então, que postura é essa que a gente poderia definir? A criança com choro aqui é aqui na rádio meu, viu, gente? Você tá em casa aí, você tem uma criança, você tá ouvindo um choro de uma criança. Aí você tá gravando? Já achei que tava gravando o show de uma criança. Aí a mãe vai lá e olha a criança dormindo. Se a criança tá me zoando, entendeu? Capaz de dar um beliscão na cara, mas é aqui na rádio, fiquem tranquilo. O que é isso? Além, é claro, de significar, né? Do simbolismo que tá aí, do significado que está de prostrar, de se humilhar diante do Senhor, essa questão física aí, para a gente poder exemplificar, explicar, tratar. O pastor Ari trouxe o seu posicionamento, o pastor Clark Gable também. O que os dois companheiros pensam? JR, é importante a gente ver que nenhuma forma ela vai ser suficiente para, de alguma forma, impactar Deus se ela não partir de dentro para fora. Ou seja, eu tenho muita preocupação, e aí eu concordo com um pastor Clark, né? Que eu tenho muita preocupação com essas questões de forma. Agora todo mundo fica de joelho, porque eu acho que as questões internas elas falam muito mais alto, né? Então eu acho que o que a gente precisa incentivar e trabalhar essa questão com a igreja é que você tenha uma relação sincera com o Senhor, porque existem muitas pessoas de joelhos com o Senhor e que na realidade elas estão de pé e talvez exigindo que Deus faça alguma coisa que a condição dela não é uma condição de humilhação diante de Deus. Já tornou um hábito. Já tornou um hábito, e ela faz isso simplesmente porque as pessoas que estão liderando estão falando, e a relação dela é uma relação muito distante do Senhor, mas ela está ali de joelho e aparentando uma certa espiritualidade, quando na parte interna, né, dela, a relação dela é totalmente distante, né? E ela é superficial, a relação dela com Deus. Então essa é a minha preocupação. Então por isso que eu penso que você precisa ser motivado internamente. Entendi. Pastor. Exemplificando, tem uma história que fala da criança e a mãe fala: filho, senta. Ele: não, vou ficar em pé. Filho, senta. E até que ele senta, ele fala: eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou de pé. Olha aí. Aqui eu vejo, quando Jesus, né, nessa humilhação, eu vejo a questão da rendição. Exatamente. Né? Hoje, a oração é o contrário. Eu oro para que Deus obedeça aquilo que eu quero. É um evangelho, é uma oração. Agora, como tem os alimentos transgênicos, é o evangelho transgênico, a oração transgênica. Eu modifiquei. Com resultado transgênico. Isso também. Aí. A gente vai ter a consequência disso. Vamos ter os efeitos colaterais disso. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi, companheiro. Só para ver se vocês estão de acordo. Não há problema algum em a pessoa orar de pé, sentada, deitada, de joelhos, com o rosto em terra. Não há problema algum. Não é a postura que vai definir. Também não há menor dificuldade com as pessoas que só gostam de orar ajoelhadas, porque existe uma prática, etc. Existe até eu não sei se a expressão é boa. Se não for, vocês podem dizer que não é boa, mas quando a chapa esquenta, a gente ora de maneira diferente. Exatamente. Não é isso? Quando a chapa ou não é? Quando o fogo começa a vir, rapaz, né? O bicho tá pegando aí, hein? Aí, entendeu? Aí quando a gente fala o clamor, não é? Que não precisa ser aos berros. Não. Deus também não é surdo. Essa é uma questão basicamente conhecida, né? Mas o clamor, o que Getsemane me mostra é que Jesus orou intensamente. Exatamente. Tão intensamente, chegou a suar gotas de sangue. Então você tá ali na oração mesmo. Tem gente que começa a oração, desvia completo. Se a pessoa tem alguém orando e você tá viajando, entendeu? Exatamente. Depois você volta e ainda diz amém sem saber
o que o outro disse. Então você tem a postura, que é um coração quebrantado, contrito diante de Deus, que pode representar na questão física, mas também na sua intensidade. É isso, gente. Eu quero saber se é isso que vocês pensam. Se discordarem, ficam. Essa é a hora. Pode mandar bala. É importante a gente partir da Bíblia, porque o que acontece, se a gente se afasta do que a Bíblia apresenta sobre oração, a gente cria moda, a gente cria manias, hábitos que não tem fundamento nenhum. Então a Bíblia fala de oração individual e fala de oração coletiva. E oração individual você vê pessoas sentadas, pessoas em pé. Neemias orou diante do rei, ali uma oração silenciosa. Então a Bíblia não enfatiza a forma. Exatamente. É claro que como igreja, coletivamente, existem momentos em que você leva o povo a se ajoelhar, porque não é prática do povo de Deus orar de joelhos, ao menos não é comum isso. Então existem momentos em que você convoca, você coloca o povo de joelho, mas isso, o mais importante é o que a Bíblia fala em Salmo 51. O que agrada o coração de Deus? Qual o sacrifício que Deus aceita? Um coração quebrantado. Hoje há um culto à personalidade. A oração forte é aquela pessoa que aquela pessoa está conectada com Deus. E você não está? De voz diferente. A coisa que mais me ofende, hoje é ele. Aí a coisa que mais me ofende como pastor é alguém falar assim: pastor, o senhor que está mais perto de Deus. Peraí. Estou quase lá. Está quase lá. Está quase lá. Pois é, esse é o equívoco. O senhor está indo, né? A personalidade. E a oração, gente, a oração. E as pessoas aceitam, pastor, infelizmente. Um exemplo clássico de que a oração, o poder da oração está no nome de Jesus. Uma vez uma irmã ligou para o pastor: pastor, me ajuda. Qual o problema, irmã? É que a minha vizinha está possessa e então, por favor, você vem aqui para orar. Aí o pastor disse: minha irmã, você não crê em Jesus? Claro que creio. Você crê que Cristo tem poder? Claro, então vá lá e você faça a obra. Então, esse culto à personalidade é a pessoa, não, eu tenho o poder da oração. E não é isso. Não é a forma, o momento diz como devemos orar. É o coração quebrantado em qualquer circunstância. Ouvinte de Belfor Roxo perguntando o seguinte: o que devemos fazer quando o irmão que está orando está direcionando a oração para você? Entendeu? Você sabe que você é o alvo. Você fala: Senhor, continuando em tua presença, ó Pai. Oração carapuça, né? Você devolve a oração. Você entendeu? Olha que negócio, entendeu? É aquele negócio. Fica um lado. Não faça isso, né? Se a pessoa faz, ore por ela. A favor, hein? A favor. Ouvinte dizendo: olha, passei por um problema no meu casamento e ao final de um culto conversei com a pastora da igreja e após me dar boas orientações, ela fez uma oração citando parte do problema que comentamos e como eu estava me sentindo, isso intercedendo para que Deus me ajudasse. O problema é que havia algumas pessoas na igreja e todas ouviram a oração e souberam o que estava acontecendo. Foi muito constrangedor, diz aqui a nossa querida ouvinte, que não sentiu, veja bem, observem bem, não sentiu maldade em quem orou. Se sentiu constrangida porque as pessoas, olha aí, pelo menos tem uma pessoa que acha que o outro também é ingênuo, juntou comigo aqui. De olaria, eu acho que algumas pessoas se melindram porque estão totalmente libertas, porque não estão totalmente libertas, porque se tivessem, tratariam o pecado com naturalidade. Outro ouvinte dizendo: a esposa do meu pastor faz isso, ela sempre joga piadinhas e diz que está orando, isso quando não fala de púlpito certas coisas sem citar nomes, mas todos sabem de quem ela está falando, ela tem as quentes. Entendeu? Ela ali tem as quentes, olha ali. Né? Antes de conhecer Jesus, orei para que o Senhor me mostrasse a verdade e ele me levou à Bíblia. E lá conheci a verdade, por isso creio que Deus ouve as orações sinceras. Diz aqui nosso querido ouvinte, trazendo a sua palavra sobre esse assunto. No meio disso tudo, o ouvinte diz: quando já perdemos a esperança, como orar se já não há fé? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero a sua opinião sobre esse assunto. JR, só voltando a uma questão que você colocou, que traz estranheza pra gente, é pensar que as pessoas acham o pecado com naturalidade, né? A questão parece que falou que o pecado é algo natural. É importante a gente pensar que, embora a nossa natureza seja uma natureza pecaminosa e seja o homem, ele é sempre tendencioso a pecar,
Mas o pecado, ele de forma alguma, a gente que é crente, a gente que serve o Senhor, a gente pode considerar o pecado como algo natural na nossa vida. A gente precisa considerar o pecado como um acidente de percurso. O pecado é um acidente que nós passamos e nós vamos buscar a cada vez ser imitadores de Cristo. Então essa precisa ser a nossa proposta, não considerar o pecado como algo natural, né? Então a gente precisa ter essa visão, tá? JR, Oi, sem querida. fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, é muito complicado. A fé é o que move a oração, né? Então, é meu posicionamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes há irmãos que oram até como desencargo de consciência. Eu vou orar, eu sei que não haverá mais jeito, mas vou orar só porque a Bíblia fala que tem que orar. E não é bem assim. Uma vez eu acompanhei uma família lá da igreja que a filha estava com câncer. Talvez ela até esteja me ouvindo agora, ela vai se lembrar disso. Então eu acompanhei aquela família por 7 anos, a filha lutando contra o câncer. E disse para ela que como é que é a oração? A oração é você ter a liberdade para você pedir o que você deseja, crendo no poder de Deus para fazê-lo, mas acima de tudo submetendo-se à soberana vontade dele. Então orar não é você orar por desencargo de consciência, é orar porque Deus manda, embora não tenha jeito. Você tem que orar, expressando a sua fé nele, no poder que ele tem para mudar as circunstâncias, mas submetendo-se à soberana vontade dele. Amém. Eu queria ler um texto que diz assim, Isaías 57:15. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse texto me leva a um outro texto da Bíblia. Nós lemos nos evangelhos, Jesus sempre era questionado, alguém sempre se aproximava e pedia alguma coisa ao Senhor Jesus, e ele disse: se tiveres fé, se tiveres fé, se tiveres fé. Mas houve um momento, e é o único momento, pelo menos o que me ocorre aqui agora, que um homem que tinha o seu filho exposto a circunstâncias diabólicas, preso ao poder maligno, se jogava no fogo, se jogava na água, o diabo queria matá-lo, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou: se você tiver fé. Ele sempre falava isso para as pessoas: se você tiver fé. E aí esse homem falou: mas eu não consigo, eu não creio. Em outras palavras, ele disse para Jesus que ele tinha dificuldade em crer. Isso está claro no texto. E aí eu me lembro desse texto, como que ele é tão maravilhoso que ele colocou certos critérios para serem ouvidos, mas ele é tão bom, e ele quer nos abençoar de maneira tão especial, que quando ele encontra uma pessoa tão sincera, ao nível de dizer: eu estou com dificuldade de crer, mas eu estou com um problema. O homem abriu, rasgou o coração diante de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus libertou aquele moço. Então a gente chega aqui à conclusão: a fé, ela é importante nesse processo, lógico que é. Jesus disse isso inúmeras vezes, mas um coração contrito, a sinceridade, o quebrar-se diante de Deus na hora da necessidade, isso aí tem um peso, irmão. Ouvinte dizendo: já vi muitas pessoas na hora dos pedidos de oração mostrar o que vai fazer durante a semana. Por exemplo, quando pergunta se alguém tem um pedido de oração, a abençoada responde: Abençoada eu queria pedir oração pelo cruzeiro que vou fazer no próximo mês para as Bahamas. Poxa, que maravilha, hein? Tá certo? Então, mas não deixa de ser um pedido de oração, né, gente? Hein? Ou vocês acham que não? Eu tô muito ingênuo hoje. Ela é isso? Dizer, eu vou fazer uma viagem, né? Mas por que ela especifica? Porque é cruzeiro, porque é navio, tem tubarão, baleia, entendeu? Perigo de afundar. Bahama tem furacão, é dessa lá, tem que tornado. Se eu tivesse uma oportunidade de fazer um cruzeiro, eu também faria essa oração. Faria essa oração. Pra todo mundo saber. Olha, meus irmãos, eu não quero falar muito, mas olha, eu vou passar por uma prova muito difícil. Estou indo para as Bahamas, entendeu? Vou de avião até a Flórida, depois um cruzeiro. Vou passar lá pelo menos 15 dias. O hotel não é muito bom, tem 8 estrelas. Hein? Agora aí o camarada vai fazer uma viagem de ônibus. Ó, gente, ora aí pra minha vida fazer uma viagem de ônibus de uma semana. Não é a mesma coisa, não? Não? Quem é que quer Poxa, essa viagem? Vocês estão tirando a minha inocência, hein? Quem quer essa viagem? Não quer, por isso você tá pedindo oração, ué. Agora a outra. É a oração da ostentação. Tem um funk, ostentação, oração, ostentação. Fala, pastor Clark Gable. É o seguinte, a gente aqui tá até rindo da história dessas coisas, mas acho que
vamos pensar o que a Bíblia fala sobre a oração. Eu insisto muito com essa questão, porque a oração é algo muito, muito importante. A distância que há entre nós, na Terra e o universo é algo tremendamente astronômico. E Deus ouve a nossa oração em qualquer momento, em qualquer lugar. Charles Spurgeon disse uma coisa muito interessante. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele convoca o seu povo para orar. Essa semana eu falei para uma pessoa que quando a oração, disse um pastor, é a coisa mais agressiva e absurda aos olhos humanos. Porque quando você ora, você faz duas confissões ali. Primeiro, você reconhece a grandeza de Deus e por ela você louva, adora o Senhor. E segundo, você apresenta seus limites, sua incapacidade. Se você não ora tendo a visão de quem é Deus e quem é você, a oração é usada por qualquer outro motivo, menos com aquilo que Deus colocou. Eu concordo exatamente com o pastor, só mudaria a ordem, né? Primeiro você reconhece quem você é, depois você... Mas Isaías capítulo 6 fala que primeiro Isaías viu os céus abertos, depois ele reconheceu a sua finitude. A oração mesmo, Exatamente. Quero agradecer o carinho dos companheiros e a palavra de cada um sobre um assunto tão importante da nossa vida. Eu lembro de uma música antiga, como é que chama aquela música, pastor Ari, antiga? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Vocês também sabem. Só Cirlei que não sabe, que é muito mais nova do que nós todos aqui. Eu só sei em fervente oração. Em fervente oração. É mais antiga ainda. Essa é mais antiga. Hein? Tem uma mais antiga. O telefone do céu é a oração. Como é que é essa aí? Eu sei, eu vou cantar. Não, para com isso. Sabe, lembrou a letra? Lembra a letra, hein? Gestinho, né? Isso, exatamente. Gesto, né? Em outro lugar é coreografia mesmo, viu? Não, na igreja presbiteriana não foge, não. Não foge. Não muda o termo. Então, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. É muito interessante como a gente sabe o que fazer. Só nos resta fazer. Pesquisa 93. Então, você conhece gente aí que faz fofoca através da oração? Subiu para 84% dos nossos ouvintes dizendo que conhece. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Se referir ao meu nome, por favor, seja leve. Obrigado, gente, pelas orações. Sempre são bem-vindas. Vamos aos prêmios, então. Joyce Mariano de Belfor Roxo leva o CD Batalha contra o Mal da Michele Nascimento. A Cátia Regina de São Gonçalo leva a camisa mais uma squeeze da 93 FM. No Facebook da 93 FM. Elma Silva de Nova Iguaçu leva o CD Raridade do Anderson Freire. Muito bem, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e dizer que agora já está agora, não está agora? Antes da gente ir pro agora do que já está? Sim, está definida a ordem, pois não? Perdão. Pois não, eu não esqueci, eu estou te vendo aí, pega um papel na mão, mas vamos lá. É que é isso aqui. Vamos um amarelinho. Vamos lá pro amarelinho. Palavra-chave da Casa Abençoada 93 FM. Primeira dica de hoje está em Mateus 23:13. Versículo da palavra-chave, Mateus 23:13, para você ganhar uma casa abençoada nesse final de ano. Posso ir a Madureira? Pode. Então, em Madureira, na estação de trem de Madureira, a nossa equipe da 93 lá está com a nossa querida Vivi. A Vivi já é famosa, porque todo mundo já reconhece como Vivi. A rainha das estações. Que isso, hein? Valeu, Jonatas. Valeu, Jonatas. Olha só, Vivi, a rainha das estações, pediu pra gente avisar que ela estações de trem, vamos lembrar, tá? Não tô falando de estações de trem. Mas claro, não, pra explicar. Todas as outras estações também, se quiser. Ela tá na estação de Madureira, na saída pra rua Domingos Lopes, que é conhecida como a Rua das Óticas. Porque parece que a estação de Madureira tem duas saídas. Sei, ali na Rua das Óticas. Exatamente, ali na saída da Rua das Óticas está lá a Vivi. Muito bem. Só ir lá procurar. Marcela Bastos, eu quero agradecer e mandar um grande abraço pra turma de Madureira
acompanhando a gente, o bairro maravilhoso, um povo queridíssimo que nos prestigia com a sua audiência e vai hoje conhecer a nossa rainha das estações, a Vivi, que também tem a chave do cofre dos prêmios da 93 FM. Você falou na abertura sobre esta promoção toda especial que está aqui no nosso Face. Conte aí para os nossos ouvintes. Você sabe explicar isso muito bem. Então, essa promoção é pra você que, na verdade, nem é uma promoção, né? A gente tá compartilhando com você, pra você que é a cara da 93 FM, esse jingle lindo aí que a gente lançou na semana passada. E agora a gente tem um cartão animado que você pode participar. Você é a cara da 93? Faz esse cartão animado, coloca a sua foto, coloca a foto de mais alguém, um casalzinho que tem lá, e você vai aparecer ao lado de toda a família 93 cantando. Você quer? Quero. Pode mandar por e-mail, pode compartilhar no seu Facebook. Você vai se divertir nesse final do ano. Estamos lançando aqui agora, no nosso Face, exatamente agora, com um personagem sempre presente no nosso debate 93. É porque a gente é internacional, não né? É? Wilson! JR! Onde é que você está? Eu tô aqui no Face. Eu tô no Face da 93, JR. Aqui, ao lado direito. A direita que é você? A direita sou eu. Eu achei que fosse a esquerda. Eu consegui falar com o JR, Wilson. Nós estamos aqui com o Wilson. O Wilson. O náufrago. Tem alguém ligando pro seu telefone, náufrago. Olha aí. Cara, impressionante. Impressionante, não, porque a tecnologia mudou. Comunicação na ilha, mas eu tenho Face. Eu tenho Face, JR. Você tem um Face, tem uma face. Sabe por quê? Porque eu sou a cara da 93. Você é a cara da 93. Vou rodar aqui agora para os nossos ouvintes. Quem tá à mesa aqui vai estar assistindo. Se você tá no nosso Face, corra pro nosso Face agora. Você vai acompanhar aqui. Vou até colocar o áudio aqui dentro do estúdio. Aqui tem um áudio. Solta o jingle. Já tá solto. Já tá solto aqui, ó. Não, pro pessoal ouvir aqui no estúdio, ó. Ué, mas cadê o Wilson? Sumiu aqui o Wilson, ó. O Wilson. É pra onde você clicou. Ô Wilson, olha ali, Wilson. Você tá estranho, com um laço na cabeça. Mas esse não é o Wilson, não. Ô, Marcela. Deu algum problema técnico. Ô, Wilson, agora do ao vivo. Você sabe o que é, Wilson? O Wilson é o inimigo se levantando, Mas Wilson. eu tenho certeza, vermelhinho. Não, eu vi. Eu cheguei a ver aqui, Wilson. Ficou muito bom. Eu não tanto tempo perdido assim, JR. Por favor. Um laço na cabeça não é uma coisa que combina contigo. Não. Wilson. Hein? O Wilson que tá com laço. Pois é, mas aqui de sainha? Ué, mas... Um laço vermelho com a sainha vermelha? Do náufrago. Ô, Wilson, tô aproveitando que você tá na ilha pra te zoar, hein, cara? Olha aqui. Ô, Wilson, obrigado, Wilson. Valeu! Pra todo mundo que é cara da 93, é só participar da promoção. Venha participar no Face da 93! Esse é o mágico da voz. Explica, Marcelinha, como é que faz o pessoal participar? Você vai entrar no Face da 93 FM, vai lá, vai colocar sua carinha, vai colocar sua foto, vai cortar direitinho, mais a foto de alguém, compartilhando no seu Face, você vai fazer parte dessa alegria de Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado a você, ouvinte amado, muito obrigado pela sua participação, sempre muito especial. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, sempre ouvi em ensinos bíblicos que evangélicos não oram por mortos. Porém, no último dia de finados, eu vi uma igreja evangélica anunciando um culto de oração pelos mortos. Afinal, devemos ou não orar por pessoas que já morreram? Não podemos nem assim pedir pelo descanso da alma dessas pessoas? Não existe nenhuma chance depois da morte? Outro ouvinte dizendo, estou sendo extremamente criticada no meu trabalho porque não compareci à missa de 7º dia pela alma de um colega. Eu fiz errado? O que fazer quando nos pedem uma oração pela alma de um ente querido que já partiu? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes aqui. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e dizer que esse é o tema de amanhã. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Clark Gable, obrigado, querido, um grande abraço.
Obrigado, JR, pela oportunidade. Eu quero deixar um abraço para minha esposa Ana Paula e um beijo pro meu filho, que amanhã fará 18 anos, uma data especial, e a todos os ouvintes da Pisa Universitária, que Deus abençoe. Benção puríssima, parabéns também para o Fagner dos Santos Alves. O Fagner é filho da Sandra Regina dos Santos Silva, está completando hoje mais um ano de vida. Meu querido Fagner, que Deus te abençoe, parabéns, que Deus te ajude e te sustente cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência. Pastora Cirlei, obrigado, menina da mesa de hoje. Obrigado, JR. Eu quero colocar aqui que Deus se alegre em nós, em nos ouvir, em nos escutar. E o salmista diz assim: mas para mim bom é estar perto do Senhor. Que assim seja você, querido, enraizado no Senhor. E um beijo pro meu esposo e pra minha família linda e pra comunidade cristã Novo Dia. Pastor Ariaque, obrigado, um abraço, querido. Um beijão para minha querida esposa, minha querida mamãe e a Maranata, que é uma bênção na minha vida. Bênção puríssima, muito obrigado, reverendo Edson. JR, eu que agradeço. Eu gostaria de mandar um beijão também para minha esposa Sônia, para as minhas filhas Andréa, Ellen, Ana e para todo o povo lá de Maria da Graça. Muito bem, nós vamos orar juntos agora. Eu vou pedir por gentileza ao pastor Clark Gable para orar conosco. Vamos orar pelo assunto de hoje, que é a oração. Vamos orar pelos nossos ouvintes amados. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados. Vamos orar por suas vidas. Ao final dessa oração, vou tocar a pedido aqui dos nossos ouvintes uma vez mais a música aqui na voz da Ariane, e na sequência vem o nosso Pediu Tocou com a poderosa Rosane Félix. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque tu nos dás livre acesso ao teu trono de graça e misericórdia por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesta hora, Deus, queremos te agradecer porque a tua palavra chegou até nós e por meio dela nós temos aprendido o valor da oração, que é comunhão com o Senhor. E também, ó Deus, através da oração, poder interceder por outras pessoas. E neste momento oramos por aqueles que estão nos leitos, nos hospitais ou mesmo em casa. Que tu tenhas compaixão dessas vidas. Abençoa os familiares, alentando, confortando-lhes, dando-lhes a esperança da vida em Cristo Jesus. Oramos pelos desempregados, ó Deus, por aqueles que esperam uma oportunidade de trabalho. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão sem esperança neste mundo. Que tu, ó Deus, dê a eles a oportunidade de ouvirem da palavra do Senhor e crer em Jesus, o Salvador, o pão da vida. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos derramar o nosso coração diante do Senhor. Não é a forma, não é o aparente, não é, ó Deus, a riqueza das palavras, mas é um coração contrito e quebrantado que tu te agradas. Quando nós assim nos colocamos diante do Senhor e oramos no nome de Jesus. Guarda-nos, abençoa-nos e que, ó Deus, o que hoje foi apresentado nesse debate, por ti seja usado para fortalecer a fé de muitos neste lugar, neste mundo. Nós oramos e damos graças por tudo isso no precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.